tudo bem? Eu sou a Mayra e sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai conversar sobre o Morro dos Ventos Uivantes da maravilhosa Emily Brontë. Essa resenha foi ideia do Vitor, maravilhoso, ele tá sempre comentando aqui pelo canal. Agora me diga, o que é que vocês me pedem sorrindo, que eu não faço com um sorriso maior ainda? Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal que é pra fortalecer a nossa amizade. E comenta aqui embaixo qual é o livro que tu quer que eu traga aqui, que eu trago com o maior carinho do mundo. Mas vamos deixar de enrolação e vamos logo para essa resenha. Antes de entrar na história em si, vamos esclarecer alguns pontos que é para ficar mais fácil o entendimento de quem nunca leu o livro. O Morro dos Ventos Uivantes é o nome de uma casa. Heathcliff é o dono do Morro dos Ventos Uivantes e de outra propriedade que agora eu não estou lembrado do nome. Entendido esses pontos, nos primeiros capítulos a gente vai conhecer o Sr. Lockwood, que alugou essa segunda propriedade de Heathcliff, e aqui a gente vai ver ele tentando interagir com o seu senhorio, né? Só que Heathcliff é uma pessoa extremamente rabugenta, mal-humorada, ranzinza. Talvez eu tenha me identificado levemente com Heathcliff nessa parte, mas a gente ignora e segue adiante. Numa segunda tentativa, porque Heathcliff não quer conversa com ele só quer que ele vá embora para ele continuar vivendo em paz. Numa segunda tentativa, ele vai lá no meio de uma tempestade de neve e acaba ficando preso dentro do Morro dos Ventos Uivantes, sem conseguir voltar para casa. Como o Sr. Lockwood está preso no Morro dos Ventos Uivantes, ele chega para o Heathcliff e fala: preciso de um quarto para passar a noite, não tem como eu voltar para casa. Heathcliff praticamente olha pra ele e fala assim: te vira, o problema é seu. Eu não mandei você vir pra cá no meio da geada, agora vá dormir no chão. E sai e vai dormir na santa parte de Deus dele. Aí uma criada chega, leva o Sr. Lockwood escondido pra um quartinho. E nesse quarto tem vários livros, um monte de nome escrito nas paredes. E ele começa a ler algumas coisas sobre uma tal de Catherine, algumas coisas que ela escreveu. E aí no outro dia o Sr. Lockwood volta para casa e começa a conversar com a criada dele, que é a senhora Nellie Jean. E aí ela começa a contar como foi a vida no Morro dos Ventos Uivantes desde a chegada de Heathcliff. E a partir daí o livro vai ser todo narrado por ela. Heathcliff foi trazido para o Morro dos Ventos Uivantes porque o Sr. Yershawn encontrou ele na rua e aí procurou pelos pais dele a cidade inteira e ninguém sabia de onde aquele menino tinha surgido. E aí ele decidiu trazer ele para casa e criar ele como filho. A gente entra num ponto de que esse livro tem algumas problemáticas, só que creio eu que em 1800 e bolinha, quando ele foi escrito, ainda não era problematizado esses assuntos. Tem uma parte aqui do livro, nesse primeiro momento, que é uma conversa entre o senhor e a senhora Yershawn, e algum deles diz que ele é preto como o diabo, alguma coisa assim, eu não tenho certeza, mas é algo relacionado. O livro vai tratar isso como algo super normal, que não tivesse importância nenhuma, mas, mais uma vez, o livro foi escrito em 1800 e pouco, então a gente não pode estar cobrando isso de um livro que foi escrito há mais de 200 anos atrás. E por esse motivo de Heathcliff ter a pele escura e ele também ser considerado um intruso na família, ele vai ser muito maltratado, ele vai sofrer agressões do irmão mais velho. Heathcliff vai crescer uma criança isolada, rejeitada, maltratada, mas em contrapartida, desde pequeno ele também mostra sinais de que é extremamente frio, calculista, manipulador. E nesse momento eu pensei que Heathcliff era dessa forma por ser maltratado e humilhado constantemente, e era meio que uma forma dele se defender, né? De tudo isso, ele planejar as coisas para meio que devolver o que estavam fazendo com ele. Mas eu acho que daqui a pouco a gente vai conversar de novo sobre isso. Ainda nesse ponto de que Heathcliff era uma criança extremamente fria, ele era assim com todo mundo, exceto com Catherine. Ela era a única pessoa com quem ele demonstrava um afeto verdadeiro, com quem ele realmente demonstrava se importar. Catherine é a irmã mais nova da família, tá, gente? E ela sempre foi uma criança muito travessa, que quebrava tudo dentro de casa, que enlouquecia o juízo de todo mundo. E com o passar dos anos, ela foi se tornando uma pessoa que não se importava com mais ninguém, não importava o que ela fazia com outra pessoa, se a outra pessoa se magoava ou não, ela só pensava no que era bom pra ela e acabou deixando o Heathcliff muito de lado por causa disso. Em contrapartida, essas características ruins do Heathcliff só se acentuaram cada vez mais. Outra coisa importante para se dizer sobre o Heathcliff é que com o passar dos anos ele começou a alimentar um sentimento de vingança muito grande. Qualquer coisa que outra pessoa fazia com ele, ele já planejava toda uma vingança para fazer aquela pessoa sofrer. Passados alguns anos, aqui eles são adolescentes, quase adultos, tá?
Catherine foi pedida em casamento e vai conversar com Nellie. Só que o que acontece? Ela fala algumas coisas e Heathcliff acaba escutando o que ela fala e não é tão bacana assim. Ela pensa estar sozinha no cômodo com a Nellie, só que Heathcliff tá numa parte escura e ela acaba não vendo. E aí ela confessa a Nellie que ama o Heathcliff, só que jamais casaria com ele porque ele é um homem ignorante, que não tem dinheiro nenhum, não tem status. E este outro, que vai casar com ela, tem tudo isso, pode dar luxo, pode dar status, e ela prefere isso ao amor que ela sente. E Heathcliff, ouvindo isso, vai embora do Morro dos Ventos Vivantes, ele some e Catherine se casa. 3 anos depois do casamento de Catherine, Heathcliff volta com dinheiro, posses, super educado. Ele começa a conviver com Catherine e os irmãos Linton, que é Edgar, o marido de Catherine, e Isabella, que é a cunhada. E aí, quando ele volta, a vida dessa família vira completamente de cabeça para baixo. Heathcliff começa a plantar discórdia em tudo, começa a ter brigas. E aí Isabella se apaixona por Heathcliff e ele vai usar isso para se vingar tanto de Edgar quanto de Catherine, que ele voltou justamente para isso. Tanto Catherine quanto Heathcliff vão ter filhos e ele vai usar esses filhos para se vingar de novo da família Linton. E aí eu entro no ponto D. Enquanto eu me compadeci com Heathcliff criança, ele neste momento do livro, eu só queria arrancar a cabeça dele, que o personagem ruim. Gente, esse homem só pensa em destruir os outros, se vingar de todo mundo, humilhar quem ele acha que humilhou ele no passado. E aqui ele vai fazer as coisas até conseguir o que ele quer, mesmo que precise colocar a vida de outras pessoas em perigo. Ele só vive para essa vingança dele. Outro ponto problemático também, que eu não falei no decorrer do vídeo, é que aqui a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela é algo super natural. É tanto que tem uma parte que Heathcliff está falando sobre Isabella, que ele diz assim: você ouviria falar de coisas estranhas se eu morasse sozinho com aquele ser nauseante de cera. O mais provável seria pintar aquela cara branca com as cores do arco-íris e transformar aqueles olhos azuis em pretos a cada 1 ou 2 dias. Não foi nada que me incomodasse, até porque era outro universo, né, gente, nessa época. Mas já fica avisado para você já ir pro livro sabendo que sim, tem alguns pontos problemáticos. E para os outros personagens, mesmo eu não tendo me aprofundado muito neles, todo personagem aqui tem alguma coisa ruim. Nenhum personagem aqui se salva, nenhum é o mocinho, é a mocinha que só tem características boas. Todo personagem dessa história tem pelo menos uma característica altamente deplorável, condenável, isso quanto não é várias, né? Esse livro vai despertar sensações não tão boas no leitor, pelo menos em mim despertou, porque, gente, é agoniante. Você vê que todo personagem em algum momento vai humilhar alguém, vai manipular alguém, vai ser uma pessoa assim extremamente ruim, mas ao mesmo tempo ele é um livro envolvente que a gente não consegue parar de ler até chegar na última página. Ele prende a gente de uma forma que, meu Deus, se tornou um dos preferidos da vida. Eu só fico chateada porque ela não teve tempo de escrever outros livros, né? Seria incrível se tivesse outras histórias dela. Esse livro é incrível, eu super recomendo pra todo mundo. Amei ele de verdade. Bom, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque nós temos vídeos aqui 2 vezes por semana, toda terça e sexta, às 10 horas da manhã. Comenta aqui embaixo qual é o livro que tu quer ver aqui no canal, compartilha esse vídeo pra todo mundo, me segue lá no Instagram, vamos fazer aquela amizade sincera por lá e vai assistir esses 2 vídeos aqui, olha. Um beijo, tchau!